a gente nunca toma uma decisão que eventualmente a gente vai prejudicar alguém. Então, é o que eu falo, seria muito simples para a gente pagar menos para o entregador. A gente olha todos os indicadores e garante que não tem isso. Tem uma equipe de experiência do entregador que jamais deixaria a gente tomar esse tipo de decisão. O iFood não dava dinheiro por muito tempo. E não é tão simples quanto as pessoas acham. O iFood foi deficitário durante muito tempo. O iFood não dava dinheiro por muito tempo. Então, assim, se a gente fosse o tempo inteiro só, eu vou pagar muito pouco para o entregador, eu vou cobrar muito do cliente, vou cobrar muito do restaurante, a gente deveria, desde o início, ser uma empresa que dava muito dinheiro. Ou seja, esse equilíbrio do ecossistema, ele não é tão trivial quanto as pessoas acham, né? Como que a gente então sai de uma empresa deficitária para ser uma empresa que hoje efetivamente dá dinheiro? Sempre com eficiência. A gente nunca toma uma decisão que eventualmente a gente vai prejudicar alguém. Então, é o que eu falo, seria muito simples para a gente pagar menos para o entregador. A gente olha todos os indicadores e garante que não tem isso. Tem uma equipe de experiência do entregador que jamais deixaria a gente tomar esse tipo de decisão. Eu digo que o iFood, ele sempre toma decisões que eventualmente estão sempre pautadas por algum nível de eficiência. Ou pensar num novo produto, ou fazer os produtos existentes que sejam mais eficazes e mais eficientes. Nossos entregadores hoje são 45% mais produtivos do que eram há 4 anos atrás. Então, com base nesse tipo de coisa que a gente consegue capturar as eficiências do dia a dia e fazer o iFood ser cada vez melhor. O que eu digo é isso, tem áreas só para cuidar dessa experiência, só para garantir essas restrições, e não é tão simples quanto as pessoas acham. Com o tempo, o iFood foi colocando a logística como cada vez mais parte da estratégia mental do ponto de vista de competição ou de crescimento do próprio iFood. E mais ela foi ganhando importância e foi se tornando uma alavanca de eficiência, de rentabilidade, de trazer e permitir que o iFood cresça mais, e hoje cada vez mais ela é entendida como o que diferencia o iFood de qualquer outro player, ou que vai fazer o iFood chegar no mercado e crescer cada vez mais. Mas antigamente era essencialmente só uma grande plataforma que conectava os restaurantes aos clientes e a logística ficava inteira por parte do restaurante. Quando você tem uma logística compartilhada e regida por alguém, você consegue capturar a eficiência que um restaurante sozinho não é capaz de fazer. E quando você faz isso, você consegue oferecer um custo menor para o seu consumidor, você consegue ter um nível de serviço muito melhor para o restaurante, você consegue fazer com que o entregador ganhe efetivamente mais. Quando você tem uma plataforma que tem uma inteligência, uma plataforma com sistema, com algoritmo, com inteligência artificial, como a gente queira chamar, e que tem uma visão que vai além do que o restaurante é capaz de enxergar, você consegue fazer com que, por exemplo, o tempo que você promete para o cliente em relação àquele restaurante é muito mais acurado. A gente não tinha todas as respostas. Qual o pedido que eu devo juntar com o outro? Quando sim, quando que não? E acho que tem 2 sistemas principais que carregaram isso, esse crescimento da logística ao longo do tempo. Um deles é o nosso sistema de roteirização/otimização. Então, esse sistema, ele é quem decide qual entregador vai fazer qual pedido, em qual momento, se junta 2 pedidos ou não, e ele é interno. Esse sistema ele já foi pensado 3 passos para frente. Então, quando a gente conversa com outras plataformas do mundo, geralmente eles tentavam simplificar o problema que era: eu tenho um monte de entregador e eu tenho um monte de pedidos, simplesmente junto esses caras. E a gente já previa lá atrás que não. O nosso sistema não vai só fazer isso, ele vai prever que horas que o entregador vai chegar, se eu deveria ou não juntar mais de um pedido nisso, se eu deveria talvez esperar um pouquinho, porque senão o entregador só vai ficar esperando na porta. Ele já estava prevendo um monte de coisa, ainda que naquele momento a gente não estava usando isso. Era muito mais fácil fazer um sistema mais simples. E a gente falou assim, não, eu sei que é mais fácil fazer um sistema mais simples, mas eu vou precisar disso para ser mais eficiente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Isso permitiu que o iFood, em comparação com outros players que a gente conversou ao longo do tempo, conseguisse avançar muito rápido. Isso foi porque foi um sistema interno. Então, o nosso sistema de roteirização, ele é muito sofisticado, assim. Outro sistema que a gente tem, que é de inteligência artificial, é o nosso sistema tanto de promessa de tempo para o cliente, para ser capaz de ser acurado quanto que esse restaurante de fato eu consigo entregar. É 43 minutos, é 38, é 37, e ele é muito dinâmico. Mas ele garante que a gente tenha, ao mesmo tempo, o menor tempo possível, que aumenta a conversão e o cliente recebe mais rápido o que ele quer, sem também piorar, você oferecer muito baixo e depois se atrasa e não consegue cumprir com isso. Isso é muito dinâmico. Então, para cada restaurante, em cada turno,
se tem mais ou menos entregadores, se está chovendo, tudo isso o sistema lê. Eu diria que são dois dos principais sistemas que a gente tem aqui e que fazem toda a diferença e que acompanhou na nossa jornada nos últimos 7 anos. E para quem quiser saber qual que é a próxima decisão que o iFood tomou, por favor, se inscreve aqui no canal e fica de olho no próximo episódio.